Olá, e hoje eu escolhi conversar um pouquinho com você sobre um assunto da programação neurolinguística que eu gosto muito, chamado ancoragem. Quando eu era bem pequenininha, eu estava na primeira série, eu tive a oportunidade de ter uma professora e ela estava ensinando matemática, que naquela época a gente chamava de aritmética. E eu me lembro que eu não fui bem na prova. E por não ter ido bem na prova, eu presenciei uma cena muito forte para mim naquela época, com meus 7 anos de idade. E essa cena me acompanhou por muito tempo. Naquele momento lá, eu com meus 7 anos, a professora olhou para mim e falou bem assim: a senhora Maria Luísa das Chagas, esse é meu nome de solteira, filha do professor João Agenor, não aprende matemática. Ela não só fez isso, como ela quebrou uma régua na minha carteira. E você sabe que a criança, ela quer muito ser aceita na escola, assim como a criança quer ser aceita por pai e mãe. Naquele momento eu senti um mal-estar muito grande, eu me senti impotente, eu me senti com medo. Eu fiquei com aquela sensação de que eu não era boa o suficiente e eu tive reações fisiológicas, eu fiquei muito mal. O tempo passou o tempo e eu carreguei comigo essa sensação. Todas as vezes que eu tinha que fazer uma prova, né, eu trazia de volta aquela criança. E mesmo que eu tivesse estudado antes, na hora da prova eu passava mal, eu me sentia com uma ansiedade que eu não conseguia segurar. E isso, eu não sei como eu cheguei até aqui, porque isso me acompanhou durante muito tempo. E o interessante é que eu cursei o curso na área de educação, que naquela época eu chamava de curso normalista, uma formação para professores que essa geração aí não conhece. E eu cursei também o curso de contabilidade. Cheguei a trabalhar no escritório de contabilidade e gostava de números. Mas aquele evento, fazer prova de matemática, criou um bloqueio para mim. Só que o tempo passou e eu conheci uma ferramenta chamada ancoragem. E eu percebi que aquilo que estava ali era um registro, uma âncora. E que todas as vezes que eu estava diante de uma situação semelhante àquela que eu vivi no passado, eu tinha a mesma reação. O gatilho, que nós chamamos, é a situação externa, que traz de volta uma sensação que foi muito forte, que foi marcante. E se nós prestarmos atenção, a nossa memória, ela registra aquilo que emocionalmente marcou. Ou pode ser uma coisa muito feliz, mas pode ser também uma tristeza, uma angústia, uma raiva. E isso fica registrado. Esse evento é como uma ferida, que todos os momentos que você está diante de uma situação semelhante, é como tocar naquela ferida e aquilo volta a doer. Entender isso para mim foi um grande presente. E eu posso, se você quiser, te dar algumas dicas de como fazer para mudar o seu estado interno e até como neutralizar o efeito negativo dessa âncora, porque não é só no contexto de fazer prova de matemática. Eu percebi que no meu caso, todas as vezes que eu ia ser avaliada, eu me sentia muito mal, eu ficava com vontade de agradar aquela pessoa, de ser aceita. É como se uma nota baixa para mim quisesse dizer: você não é uma pessoa que tem valor. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma situação que estiver trazendo de volta uma sensação que seja triste, que seja ruim, saiba que certamente, em algum momento do seu passado, você viveu uma experiência que a gente chama experiência de referência e aquilo está registrado. Então a gente fica um pouco à mercê do que acontece, né, na circunstância, e muitas vezes essas sensações podem voltar. A minha sugestão é que você comece a observar isso. E você pode até, se você quiser, começar a perceber: peraí, esse sentimento já me acompanha há muito tempo, todas as vezes que eu estou diante dessa situação, como é que eu posso lidar com isso? E talvez buscar também experiências positivas, onde você se sentiu confiante, onde você se sentiu competente, onde você confiou em você, pode te ajudar a lidar com isso.
E no próximo eu vou falar um pouquinho como se instalar rapidamente uma âncora de recurso e mudar rapidamente também o seu estado emocional. Eu quis contar essa historinha para contextualizar, porque talvez você, assim como eu, tenha alguns registros que estão grudados em você, mas não, isso não é você. Isso é apenas alguma coisa que você vivenciou e que está aí como uma ferida. Vamos cuidar dessas feridas? E se para você esses vídeos estão fazendo sentido, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo. É um prazer enorme poder contribuir um pouco. Obrigada.